Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho aí de porcentagem, ok? Eu gostaria muito que vocês aproveitassem essa aula e sempre que puder estar revendo e voltando aí para que vocês possam compreender. É um assunto muito importante, todos nós precisamos do uso de porcentagem no dia a dia, ok? Então é uma matéria que a gente aprende não só para avaliação, mas na verdade você vai estar usando aí em todo momento, toda vez que você sair para fazer algo, alguma compra, você vai estar vendo essa palavrinha aí na frente de vocês, ok? Então espero que vocês aproveitem bastante a aula e depois possam estar tirando as dúvidas. Então o que nós vamos observar? Quando nós trabalhamos com a ideia de porcentagem, por que nós utilizamos muito essa ideia? Porque a porcentagem ela sempre vai trabalhar com a ideia de 100. Então quando eu falo na palavra porcentagem, falo por cento em cada 100. 10%, estou dizendo 10 em cada 100. Ou seja, se teve um aumento de 10%, quer dizer que de cada 100 aumentou 10. Se teve um aumento de 20%, de cada grupo de 100 aumentou 20. Então, trabalhar com essa ideia de porcentagem, ela ajuda muito numa ideia de aumento, diminuição, que você consegue ter uma proporção mais real do que está acontecendo. Exemplo, se eu perdi 10% de um valor que eu tenho, exemplo, eu tenho 10 reais e meu amigo tem 100 reais. Se eu perdi 10% do meu valor, eu perdi 1 real, porque eu tinha 10 reais. Se ele perdeu 10% do valor que ele tinha, que era 100 reais, ele perdeu 10. Ou seja, eu perdi 1 real, ele perdeu 10. Só que quando eu penso na palavra porcentagem, eu vou ver que tanto ele quanto eu perdemos 10%. Então a gente perdeu proporcionalmente uma mesma quantidade. Ok? Então por isso que a gente sempre brinca. Quando eu vou pensar na palavra porcentagem, ela me dá uma ideia real daquela proporção do que está acontecendo. Tudo bem? Então vamos entender um pouquinho melhor essa ideia aí. Vamos pensar aqui na distribuição da água no Brasil por região. Como que funciona? Vamos imaginar que no Brasil todo eu tivesse uma divisão de 100 partes na água do Brasil, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, vocês vão observar aqui que eu tenho 100 quadradinhos aqui, ok? Esses 100 quadradinhos vai me indicar os 100% da água do Brasil. Então, vamos imaginar que toda a água do Brasil vai ser representada por esse grupo de 100. Na região norte do Brasil, nós temos que só ali eu tenho 70% da água. Então, ali na região norte, na parte ali onde tem a Amazônia, nós vamos observar que só ali tem 70% da água, no caso, na água doce do nosso país. Então, olha a riqueza que nós temos ali naquela região. Por isso, tanta preocupação, tanta questão do desmatamento que a gente sempre vê falar aí, porque imagina, é uma região muito rica em água e a água precisa estar aí ligada à mata, toda a mata ciliar dela, né, para poder estar trabalhando. Então observem, ó, de toda a água que eu tinha no Brasil, 70% lá na região norte, ó. Aí nós vamos observar o seguinte: 15% está na região centro-oeste. Então 15% na região centro-oeste. Depois nós vamos observar que na região sudeste, que é a nossa região aqui, é 6%. Olha para vocês verem. Então esse 6 aqui, vermelho, é a água que nós temos aqui na nossa região. Na região do sul do país, eu também tenho outros 6%. Então a região sul-sudeste detém aí uma grande quantidade de água em relação agora o nordeste, 3% apenas. Então observem que só na região norte aqui, 70%, ou seja, de cada 100 litros de água, 70%, 70 litros vai estar na região norte, 15 litros vai estar na região centro-oeste, 6 litros vai estar na região sudeste, 6 litros vai estar na região sul e 3 litros vai estar na região nordeste. Ou seja, se eu pegasse 100 litros de água hoje, 70 pertence ao norte, 15 pertence ao centro-oeste, 6 ao sudeste, 6 ao sul e 3 litros ao nordeste. Então, olha para vocês verem aí a distribuição da água que nós temos, dando um total de 100%
de toda a água do país, ok? Então, olha a importância dessa região norte em termos de água aí também. 99% da água do planeta não está disponível para uso, ou seja, é água salgada, então a gente não consegue fazer uma utilização dela. Embora hoje existam muitas tecnologias que vêm trabalhando com essa ideia. Então, olha que interessante. 99% da água não está disponível para o uso, ou seja, de cada 100 litros, 99 não é possível usar. Eu só vou conseguir usar 1 litro de água. Então, representando essa mesma ideia, ó, se eu tenho aqui 100 quadradinhos, eu só poderia usar isso aqui. Ó. Então, o grupo de 100 te dá uma ideia proporcional melhor daquilo que está acontecendo, ok? Porque senão a gente acha, ele perdeu 1 litro de 100, é pouca coisa, mas já é 10%. A proporção de 1 para 10 e a proporção de 100 para 1000 é 10%. Então você sempre vai ter uma mesma perca, meu aluno. Então é muito importante vocês perceberem essa ideia, o quanto que a ideia de porcentagem ela vai ajudar vocês a compreenderem o mundo. 80% da água disponível do Brasil está na região amazônica. Então, ou seja, 80% só na região amazônica. Observem, ó, o que sobrou? Sobrou essa parte aqui e isso aqui para os demais. Então, isso é muito interessante nós estarmos trabalhando aí essa ideia da região amazônica, né? Por tratar-se de frações especiais, frações com denominador 100 recebem uma notação especial. E essa notação especial é aqui, ó, a porcentagem. Então, observem que esse símbolo aqui vai me dar a ideia de toda vez que for porcento. Ao invés de escrever sobre 100, eu escrevo com este símbolo. Então, vamos ver aqui os nossos exemplos. Observe, ó, 60% é igual a 60 sobre 100. 60 em cada 100. 4%, eu tenho aqui 4 em cada 100. 123%, eu tenho 123 em cada 100. Saiu dois iguais aqui, ó. Então, 123% é igual a 123 em cada 100. Professor, mas 123 é maior que 100? Sim, é porque você vai ter uma ideia maior. Então, quer dizer que passa de 100 ali. Ok? Porque nem sempre eu vou pensar que só um grupo de 100. Ok? Eu sempre vou pensar também num grupo. Esse grupo, eu vou pensar na proporção de uma fração de base 100. Então, nós vamos observar que quando eu tenho um número divisível por 100, quando for o meu denominador, isso vai facilitar. Depois a gente vai trabalhar com outros denominadores futuramente aí, numa próxima aula. Ok? Que aí a gente consegue encontrar uma fração equivalente à fração de base 100 aí. Então vamos entender isso. 75%, eu vou escrever como 75 em cada 100. Só que se eu simplificar essa fração, observem que aqui eu vou simplificar. Eu vou dividir tanto 75 por 5 quanto 100 por 5. Então, o que nós vamos ter aqui? 75 dividido por 5, 15. 100 dividido por 5, 15 vinteavos. Então, eu sei que 75% pode ser 75 sobre 100, como 15 sobre 20. Mas aí o 15 e o 20 ainda são divisíveis por 5. Então, eu ainda tenho uma fração redutível. Então, o que eu vou fazer? 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Ou seja, eu tenho que 75%, eu posso escrever na fração redutível 75 sobre 100, 15 sobre 20 ou 3 quartos. Então, quando eu tenho 3 quartos, é uma fração equivalente a 75 sobre 100, ou seja, tem mesmo valor aí. 26%, quer dizer 26 em cada 100. Observem que tanto o 26 quanto o 100 são divisíveis por 2. Como são divisíveis por 2, 26 dividido por 2, 13. 100 dividido por 2, 50. Então, eu tenho que falar que 26% é a mesma coisa que 26 em cada 100 ou 13 em cada 50. Ou seja, de 50 alunos, 13 foram bem na prova. O que indica isso? Que 26% foram bem na prova. Ok? Então, se eu tenho 13 sobre 50 avos, quer dizer que 26% foram bem na prova, os demais não.
Aqui nós vamos ter, opa, tá, aqui está um pouquinho errado, tá 0,8, vamos esquecer aqui esse 0, ok? Vamos pensar no 8%. Então eu tenho que 8% é igual a 8 sobre 100, que eu não quero trabalhar com o número decimal com vocês aí, acabei esquecendo de mudar. Mas vamos lá, 8% é igual a 8 sobre 100, dividido por 2, vai ficar 4 sobre 50, depois dividindo por 2 novamente, vai ficar 2,25 avos. Então, observem aí na tela de vocês que 8% é igual a 8 em cada 100, que dividindo por 2, simplificando a fração, eu vou encontrar 4 sobre 50, que simplificando por 2 ainda, eu vou encontrar 2,25 avos, ok? Então, aí nós vamos ter as frações equivalentes. De 25 pessoas, apenas 2 conseguiram chegar mais cedo. Então, ou seja, de 25 pessoas, apenas 2, ou seja, 8%. Ah, mas no outro grupo de 100 só 8 chegaram. Proporcionalmente, em percentual, no caso, nós vamos ter uma proporção igual. Então, essa é a ideia de proporção. Ok? Então, continuando, 400% é igual a 400 sobre 100. Ok? Então, indica que 400 sobre 100 é igual ao inteiro 4. Ok? Então, observem aí que nós vamos ter 4 inteiros é igual a 400%. Se tiver alguma dúvida, volte e qualquer coisa aí pergunte, pode perguntar no vídeo, pergunte aí via o contato que nós temos de estudo, ok? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos calcular 20% de 30. Como que eu vou calcular 20% de 30? Então, eu vou pegar 20 sobre 100, eu peguei o 20%, quer dizer 20 em cada 100, vezes 30. Então, eu vou pegar agora e fazer 20 vezes 30, ok? Ao invés de dividir pelo denominador 100, primeiro eu vou multiplicar os dois, ok? Isso vai facilitar para vocês. Então, nós vamos fazer 20 vezes 30, ou seja, o numerador 20 vezes o 30, dividido por 100. 20 vezes 30, 600, que dividido por 100 vai resultar igual a 6. Então, o que nós vamos observar? Eu tenho que 20% de 30 é igual a 6. Ok? Próximo exemplo. João comprou uma calça no valor de R$80. Como pagou à vista, teve um desconto de 15%. Qual o valor do desconto e quanto ele pagou na calça? Ok? Então vamos pensar o seguinte, ó, João comprou uma calça no valor de R$80. Como pagou à vista, teve um desconto de 15%. Qual o valor do desconto e quanto ele pagou na calça? Ok? Então o que nós vamos observar aqui? Se ele pagou R$80, ele comprou no valor de 80, mas ele pagou à vista, isso é muito importante, a gente saber quanto a gente pode economizar na hora de fazer o cálculo. Ele vai pegar aqui 15% de 80. Como que eu vou calcular 15% de 80? 15 sobre 100 vezes 80. 15 sobre 100 vezes 80, nós vamos ter aí 15 vezes 80 dividido por 100. 15 vezes 80, 1.200 dividido por 100. 1.200 dividido por 100, eu vou ter aqui R$12. Ou seja, o desconto que o João teve foi de R$12. Olha que beleza, você saiu para gastar 80, chegou lá como estava com dinheiro no bolso, você economizou, você ainda economizou R$12. Dependendo do lugar aí, você consegue até comprar o seu almoço. Você saiu só para comprar a calça, ainda consegue almoçar ou comprar algum outro produto que você precisa. Então, essa ideia de porcentagem é muito importante vocês aprenderem já desde o 6º ano, a importância que é eu valorizar esses descontos. Parece pouco, 12% só, 5% só. Mas aí quando você faz a conta, você vai observar que dá um bom valor e por menor que seja, já é uma economia. Então, quanto que ele pagou? Então, para encontrar o valor pago, basta subtrair agora 80 menos 12, ou seja, ele pagou R$68 na calça. Ok? Então,
Olha que beleza, ele economizou esse valor. Então, dessa maneira, nós vamos finalizar a nossa aula. Então, sempre vamos lembrar o seguinte, o que eu vou tirar dessa aula hoje? Porcentagem, percentual. 30%, 30 em cada 100. 25%, 25 em cada 100. Então, tentem imaginar o que eu estou falando para vocês aqui agora. Ó. Quando eu falo 3%, quer dizer 3 sobre 100. Quando eu falo 5%, eu estou dizendo 5 sobre 100. Professor, vamos imaginar que eu comprei um produto no valor de R$90. Eu tive um desconto de 10%. Ok? Se eu tive um desconto de 10%, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar o 10, multiplicar por 90. Então, 10 vezes 90, 900. E aí você divide por 100. Ok? Que aí você teria um desconto de R$9. 900 dividido por 9. Ok? Isso é muito importante nós sabermos trabalhar. Então, é isso. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham desenvolvido aí uma boa compreensão do assunto. E qualquer dúvida aí à disposição para ajudá-los, ok? Até a próxima.